Senhor tem falado conosco pelos louvores, tem sido engrandecido porque nós entoamos louvores à Tua glória. Obrigado, ó Deus, pelas orações, ó Deus, pela Tua palavra. Pedimos que mais uma vez o Senhor possa visitar o nosso coração, que nós possamos sair daqui cheio de fé, cheio de graça, cheio, ó Deus, da presença do Senhor. Que o Senhor tire os nossos olhos dos problemas e coloque os nossos olhos na grandeza do Senhor. Que mais uma vez nós possamos contemplar, ó Deus, a Tua palavra, porque ela não volta vazia. A Tua palavra é maravilhosa. O Senhor não tarda, não falha, não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender do que falou. O Senhor tem o sim, o amém nas Tuas promessas. Revigora a nossa alma, tira, Senhor Deus, o cansaço e coloca, Senhor Deus, sobre nós a Tua graça, para que assim nós possamos nos levantar e, como diz a Tua palavra, aqueles que esperam no Senhor voam alto como as águias, correm e não se cansam, andam e não fadigam, porque o Senhor é quem está conosco. Muito obrigado, que a palavra do Senhor seja ministrada aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Amém. Primeira multiplicação dos pães, texto conhecido, Jesus fez isso, verso número 1, diz assim: depois de algum tempo, Jesus foi à outra margem do mar da Galileia, ou seja, ao mar de Tiberíades. A grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado ao curar os doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próximo à festa judaica. Uma coisa que a gente precisa entender aqui, a princípio, é que a Bíblia se refere a vários mares diferentes, mas esses mares, na verdade, eles são grandes lagos. Por exemplo, o mar da Galileia não é um mar, ele é um grande lago, ele é um rio. O mar de Tiberíades é o mar da Galileia, ou no caso, esse grande rio. Então isso é só para a gente entender, né, um pouco. E diz o texto que Jesus então ele ficou algum tempo em um lugar. Esse tempo que Jesus estava neste lugar foi o tempo em que Herodes mandou matar João Batista. E Herodes estava buscando matar Jesus também. Jesus ficou lá esse tempo, pregou, fez muitos milagres. É por isso que muitas pessoas acompanhavam Jesus. E é necessário que a gente diga uma coisa: muitas pessoas hoje em dia só estão atrás de Jesus porque estão esperando milagres também. E é a pior coisa que alguém pode fazer é buscar Jesus somente por causa dos milagres. Porque aqueles que buscam Jesus por causa dos milagres, Jesus conhece o coração e Ele não dá esses milagres. Porque os textos bíblicos são claros em dizer que essas pessoas que procuravam Jesus somente pelos milagres ou por curiosidade, o Senhor não atendia essas pessoas. Ele mesmo disse, e também o apóstolo Paulo disse, que ele não ia deixar nenhum sinal para essas pessoas. Inclusive um dia os próprios fariseus disseram: mostra um sinal para que a gente saiba que o Senhor então é Deus, já que está dizendo que é o próprio Deus da terra. Jesus diz: nenhum sinal será dado a vocês. Então, essa é a verdade. Muitas pessoas elas estão frequentando igrejas hoje em dia, né, baseadas numa busca de milagres. Elas não recebem nada, elas são manipuladas pelas igrejas, elas dão dinheiro para as igrejas, elas fazem o que as igrejas, né, mandam e não recebem nada. E a pior coisa que tem é que essas pessoas são pegadas pela ganância. Então essas igrejas geralmente elas têm pessoas muito ricas e elas desfilam ali as suas riquezas materiais, e as pessoas que são avarentas e querem só coisas humanas, elas ficam pensando que porque, né, a boa parte ali da igreja é rica, que um dia elas vão ficar também. A pior coisa que tem é você entrar em igreja que tem um monte de gente rico, certo? Sabendo que essas pessoas ricas elas estão em posição de destaque, não porque elas creem em Jesus, servem a Jesus de coração, mas elas estão em posição de destaque por causa do dinheiro que elas têm. Aí elas são consagradas a ministérios por causa do dinheiro, e aí fica um monte de bobão. Geralmente são os pobres, né? Os pobres, as pessoas que não têm nada na vida, que está lá na igreja vendo esse monte de gente rica, babando, achando que vai ficar rico também,
porque esses líderes são ricos também. Essa é a pior coisa que alguém pode fazer. Isso não é cristianismo, isso na verdade não é fé, isso na verdade só faz com que essas pessoas alimentem um auto-engano dentro de si. Pastor, qual é o caminho que nós devemos seguir? Nós devemos seguir Jesus pelo que Ele é. Nós devemos andar com Jesus por causa da sua presença. É óbvio que nós temos muitas necessidades, mas eu preciso te dizer isso. Jesus conhece as minhas necessidades e as suas necessidades, mas não busque a Ele por causa disso. Busque a Ele pelo que Ele é. Busque a Ele por quem Ele é na sua vida. Busque Ele porque Ele pode estar do seu lado em todos os momentos mais difíceis. Nada que Deus possa te dar é maior do que a presença dEle com você quando você está enfrentando dificuldades. Então você pode ter tudo nessa vida, mas se Jesus não estiver do seu lado, quando você estiver enfrentando dificuldades, você não terá nada. Eu digo isso então porque o texto diz que porque Ele curava pessoas, uma multidão seguiu Ele. 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. O número estimado de pessoas seguindo a Jesus neste momento era de 10.000 pessoas, contando filhos e mulheres. E aí então diz o texto que Jesus subiu ao monte, Ele se assentou e Ele falou com os discípulos. E verso 4 diz: estava próxima a festa judaica da Páscoa. E verso 5 diz: levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, que é um dos discípulos, e ele disse o seguinte: Jesus falou isso testando Filipe: onde nós compraremos pães para este povo que quer comer? Ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que iria fazer. Então veja bem, Jesus é bom, sabia da necessidade dessas pessoas de comer, e eu e você precisamos começar a entender isso. Jesus sabe as nossas necessidades, Jesus conhece elas. Por que nós vamos nos desesperar então quando nós passamos por algum tipo de dificuldade ou problema? Podemos confiar, Ele está do nosso lado. Ele disse: eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu estarei com vocês por todos os dias até a consumação dos séculos. As nossas orações precisam mudar. Elas precisam parar de ser: Senhor, me dá dinheiro, Senhor, me dá casamento, Senhor, me dá carro, Senhor, me dá casa, Senhor, me dá isso, me dá aquilo. As nossas orações precisam começar a ser: Senhor, me dá a Tua presença. Não deixa a Tua presença sair do meu lado. Davi, ele fez uma oração, ele disse assim: Senhor, o Senhor pode tirar tudo de mim, mas só não tira a Sua presença. Então a presença de Deus é a coisa mais preciosa que um ser humano pode obter nessa vida. Porque se Deus estiver contigo, é o que a palavra diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor disse: nele nós já somos mais do que vencedores em todas as coisas, em todas. Então nós devemos mudar as nossas orações e pedir: Senhor, me ajude a parar de me preocupar tanto com as necessidades que vêm na minha vida. Me ajude a entender que o Senhor está do meu lado. Eu postei uma frase esses dias que dizia: quando você acordar pela manhã e o seu desejo for de você ficar na sua cama em posição fetal, aonde você simplesmente não quer levantar, tudo parece ruim, lembre, você pode se arrastar e dobrar o seu joelho e orar a um Deus que responde orações. O Jesus que nós servimos, Ele responde orações. Faça isso, certo? Faça isso. Se os problemas são grandes e ninguém mais pode resolver, vá até Jesus, porque Ele é o único que pode. E às vezes Ele permite com que nada na nossa vida, certo, possa ser resolvido por outra pessoa, porque Ele espera de mim e de você que nós possamos ir até Ele, para que Ele possa solucionar o problema. Então Ele vai dizer: e aí, Filipe, temos um problema, como vamos alimentar uma multidão de 5.000 homens, 10.000 pessoas? Filipe então ele vai dizer: ó Senhor, nem com 200 denários
a gente poderia comprar pão para tantas pessoas. O denário era o preço, né, o valor do trabalho de um homem de um dia, certo? Um dia de trabalho valia um denário. Ele estava dizendo, nem o trabalho, né, nem uma pessoa trabalhando 200 dias num ano e pegando todo esse dinheiro dá para comprar pão para tanta gente. Não tem como. E aí então o Senhor Jesus vai dizer para outro discípulo, André, versículo de número 8, outro discípulo, André, irmão de Pedro, de Simão Pedro, tomou a palavra e disse, Senhor, aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e com 2 peixinhos, mas o que é isso diante de tanta gente? Então, eles estavam procurando alternativas, e aqui essa passagem ela é famosa, existe música sobre ela. Tinha um garoto com 5 pães e 2 peixinhos, e André colocou diante de Jesus e disse, Senhor, é o que nós temos, o que será feito? Como poderemos resolver o problema? Lembrando que eles estão num deserto. Se Jesus então, depois de pregar para essas pessoas, liberassem elas para elas irem embora, elas morreriam no caminho de fome, porque eles estavam longe de lugares onde havia comida. Então, acontece uma coisa maravilhosa. O Senhor Jesus, ele pega da mão desse garoto, 5 pães e 2 peixinhos, ele levanta aos céus, dá graças a Deus, e ele começa então a repartir os pães e os peixes, e ele pede para que as pessoas se assentem em rodas de 50 e rodas de 100 pessoas, para que haja organização, e ele vai então fazer a multiplicação dos peixes. 2 coisas aqui. A primeira é, o Senhor Jesus mandou que essas pessoas ficassem se organizassem, 100 pessoas rodeadas, 50 pessoas. Tudo que Deus faz, todos os milagres que o Senhor vai fazer, sempre estão debaixo de organização. A Bíblia diz assim que Deus é Deus de ordem e é Deus de decência. As coisas que Deus faz, elas não são malucas, elas não são loucas. Quando você vê pessoas que estão em igrejas, estão caindo, chutando cadeira, uma bagunça danada, e aí você diz assim, nossa, é a unção do Espírito Santo que está aqui. Não tem nada de Espírito Santo nisso. Deus, ele trabalha onde existe ordem e decência, está escrito na palavra do Senhor. Então você vê que a própria organização que Jesus pede, ela é necessária. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos de coisas. Essas pessoas precisavam de comidas. Talvez o que você precise hoje seja de bênçãos e organização na sua vida financeira, ou na sua vida sentimental, ou no seu casamento. Você precisa começar a colocar essas coisas em ordem. Não adianta simplesmente a gente orar e dizer, Senhor, faça acontecer. A gente precisa colocar em ordem as coisas que estão bagunçadas. Então existem pessoas que estão com bagunças em todos os lugares da vida em que essas pessoas estão pedindo, Senhor, arruma. Vamos dar um exemplo, uma pessoa às vezes diz que quer se casar, mas essa pessoa está com vários, como é que eles vão dizer, eu não sei falar uma palavra que seja mais, uma palavra mais bonita, mas tem gente que diz que quer casar, mas tem um monte de contato, vários contatinhos, deu vontade na sexta, do João, liga para o João, no sábado é o Ricardo, liga para o Ricardo, domingo é o Alfredo, liga para o Alfredo, é desse jeito, quer casar, mas tem um monte de gente, certo? Vamos dizer assim, à disposição, e não tem coragem de cortar tudo para que, de fato, então, nessa organização, de estar sozinho, de deixar Deus mudar o coração, tirar essa lascívia toda, para que Deus possa abençoar, então, um casamento. Da mesma forma é a vida financeira. Tem gente que pede para Deus organizar, mas está sempre fazendo coisas, certo? Para se desorganizar ainda mais. Então nós temos que tomar cuidado com isso, porque muitas orações não são ouvidas porque existe desorganização à nossa volta. A gente precisa se organizar em tudo na nossa vida, seja na parte espiritual, na parte dos nossos sentimentos, seja no nosso corpo físico, precisa haver organização. Então a minha pergunta é, aonde você nota que você precisa organizar para Deus então abençoar?
porque essa parte da organização cabe a nós. Então o texto diz que Jesus pegou 5 pães e 2 peixes e começou a multiplicar. 5 pães e 2 peixes para 10.000 pessoas não é nada, mas 5 pães e 2 peixes na mão de Jesus é o suficiente. O texto diz que essas pessoas todas comeram e ainda sobraram um monte de comida, porque nas mãos de Jesus, o que eu e você consideramos pouco é muito. Isso aqui é uma grande lição que nós devemos levar para as nossas vidas. O que hoje nós temos, certo? Às vezes o pouco conhecimento bíblico, as poucas orações que a gente consegue fazer, as nossas dificuldades de vencer as nossas fraquezas, tudo isso pode parecer assim algo que a gente não vai superar, que a gente não vai conseguir chegar lá. Mas nós temos um Deus que transforma o pouco em muito. Nós temos um Deus que conhece as necessidades. Nós temos um Deus que faz o que é sobrenatural. A gente precisa voltar a acreditar no sobrenatural, mas dentro dessa organização. Você está compreendendo o que eu estou falando? Muita gente quer crer no sobrenatural, mas no meio da bagunça. Isso não existe, tá? O sobrenatural acontece dentro de um contexto de organização. E nesse contexto de organização nós temos um Jesus que pega coisas pequenas e faz coisas grandes. O que é pequeno? Às vezes é o nosso coração, as nossas emoções, as nossas fraquezas. São coisas pequenas que às vezes parece que a gente tem até vergonha de orar, porque a gente pensa, poxa, Jesus vai se importar com isso? Né? É uma coisa que muita gente ainda tem na cabeça. Poxa, existem tantos problemas no mundo, eu vou orar por essas coisas pequenas? Sim, nós somos chamados para orar por coisas grandes e por coisas pequenas, porque Deus é soberano nas pequenas coisas e nas grandes. Está escrito, até o fio de cabelo da nossa cabeça está contado. Um passarinho que morre e cai do céu, certo? Está contado. Esses dias caiu ali em casa lá um pombo lá, não sei se ele bate na parede e morre, mas eu fui lá pegar o pombo para jogar fora, e eu pensei nisso, né? Morreu porque Deus quis, porque nada acontece sem que o Senhor determine. Então, por favor, não considere algo insignificante demais, certo? Com relação às orações e ao seu coração diante de Deus, porque Ele faz coisas maravilhosas pelo seu povo. Veja o que diz a seguinte: havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram, era cerca de 5.000 homens. Verso 11, então Jesus tomou os pães, deu graça e os partiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam. O mesmo fez com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, ele disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Isso aqui é maravilhoso, porque o Jesus que nós servimos, ele não é um Deus que faz milagres para deixar as pessoas embasbacadas. O Jesus que nós servimos mandou com que o que sobrou da comida fosse guardado. Isso é uma coisa, assim, é uma lição tão preciosa, que quer dizer que Deus, muitas vezes, Ele nos abençoa, e Ele nos abençoa com sobras. E essas sobras, elas não podem ser usadas à revelia, elas devem ser guardadas, porque pode ser que elas sejam, que a gente precise delas logo ali na frente. O que eu quero dizer com isso? É mais ou menos a sabedoria de José. Vai ter tempo de muita bonança, vai ter tempo de dificuldade. Aquele que aprende então que Jesus multiplica, mas depois manda guardar o que sobrou, compreende então que nem toda hora Jesus vai multiplicar. Houveram muitos momentos que Jesus não multiplicou, não fez milagre, que ele só chegou nos lugares, o povo xingava ele, batia, e a gente sabe da história que ele foi crucificado na mão dos pecadores, ali ele não fez nada. Então, a gente precisa entender isso, que o Jesus que nós servimos, ele é muito bom, e a Bíblia diz que ele nos dá em abundância, ele faz isso. Então, não jogue fora aquilo que sobrar quando você estiver debaixo do cumprimento de alguma bênção, de algum milagre que o Senhor Deus colocar na sua vida e nas suas mãos. Então, não é que Jesus ele é uma pessoa que gosta de guardar coisa velha,
Mas é que Jesus não desperdiça nada que tem valor. Então ele manda guardar. Verso 13. Então eles juntaram e encheram 12 cestos com pedaços de 5 pães de cevada, deixados por aqueles que haviam comido. Então, todo mundo comeu, mais ou menos 10.000 pessoas, e ainda sobraram então esses cestos. Veja só, verso 14. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é um profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se sozinho novamente para um monte. Jesus ele não veio para ser rei na terra, ele tinha o seu reino, ele tem o seu reino e o seu reino é o céu. E deixa eu te dizer uma coisa, o que aconteceu aqui no começo do capítulo 6, depois disso tem a história de que ele vai orar no monte, os discípulos vão para o barco, ele vai andar sobre as águas, mas você vai perceber que tudo o que acontece no começo do capítulo 6 é para desembocar no verso 25 do capítulo 6, onde Jesus vai dizer que ele é o pão da vida, que ele é o que as pessoas de fato precisavam. E aí então está a mensagem que eu trago para a igreja. O verso 25 diz: quando eles o encontraram, porque todo mundo ficou maluco, achou que Jesus todo dia dá comida, então ninguém ia precisar trabalhar mais. Jesus subiu no monte, ficou orando, depois andou sobre as águas, foi até os discípulos e atravessaram do outro lado. Como eu disse, não é um mar, é um rio, então por isso que o barco atravessa. Então diz o texto que eles chegaram, até lá em Jesus, que estava do outro lado. Os discípulos lá estavam, e o verso 26 diz: Jesus respondeu: em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, pois Deus o Pai o reconheceu. Então perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é essa, que creiam naquele que ele enviou. Então perguntaram-lhe: que sinal milagroso mostrarás para que veremos e creiamos em ti? O que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu de comer. Jesus lhes declarou: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu a vocês o pão do céu, mas é o meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. E eles disseram: Senhor, dai-nos desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas, como eu disse, vocês não viram, embora ainda não creram. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e o que vier a mim, eu jamais rejeitarei aquele que vir, pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Acontece o seguinte: o que Jesus faz na multiplicação dos pães e dos peixes, obviamente é porque ele conhece a necessidade do ser humano. Mas na verdade ali existe uma mensagem pedagógica, ele quer ensinar uma coisa. Ele quer ensinar para os discípulos que ele é o pão da vida. Os discípulos ali, as pessoas todas que estavam ali. Sabe o que vai acontecer? Depois que ele começa a dizer: eu sou o pão da vida, vocês estão dizendo que Moisés deu o maná, na verdade foi Deus, e agora o verdadeiro pão está entre vocês, que sou eu. Quando ele começa a dizer: vocês terão que comer do meu corpo, porque eu sou o pão, e beber do meu sangue, porque o meu sangue significa a nova aliança, então assim vocês serão salvos. Sabe o que começa a acontecer? Eles começam então a dizer, criticar Jesus, verso número 41. Então os judeus começaram a criticar Jesus porque ele dissera: eu sou o pão que desceu dos céus. Eles diziam: esse não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos o seu pai e a sua mãe, como ele pode dizer que desceu do céu? Jesus respondeu: para de me criticar, ninguém pode vir a mim se o Pai não me enviou.
e não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Acontece então que o que Jesus mais queria que essas pessoas aprendessem é que Ele era o pão da vida. Quando então nós entendemos que Cristo, Ele é a maior bênção de Deus para nós começamos a entender que todas as demais coisas boas que Deus coloca na nossa vida, na verdade, elas remetem a essa grandeza que é Jesus Cristo e a sua salvação. Então, quando Deus faz alguma coisa boa por mim, por você, não é para que a gente simplesmente usufrua, é para que a gente possa ser grato, para que a gratidão possa se esvair do nosso coração, que as pessoas possam ver que essa gratidão ela está brotando de dentro de nós. Então, essas pessoas estavam atrás de Jesus só para comer, mas Jesus disse: vocês terão que comer do meu corpo, porque eu sou o pão da vida, terão que beber do meu sangue. Por quê? Porque na verdade o meu sangue é a nova aliança. Jesus estava dizendo: vocês vão ter que me seguir, vocês precisam entender que eu sou Deus. Sabe o que acontece? O texto diz que todo mundo começou a largar Jesus. E aí Jesus chega até para Pedro. E ele vai e pergunta para Pedro: Pedro, e aí? Todo mundo me deixou, vocês querem deixar também? Eram 10.000 pessoas que comeram, certo, a base desse milagre que Cristo viu. E quando Cristo começou a pregar que Ele era a razão de tudo, 10.000 pessoas foram embora. Jesus virou para os 12 discípulos e perguntou: vocês não querem ir embora também não? Porque agora eu acho que vocês estão entendendo que eu não estou aqui para ficar dando comida, essas coisas. O propósito principal entendam que eu, Senhor, eu vim para pagar um preço de morte, para trazer libertação, trazer perdão dos pecados. Pedro então ele vira para Jesus e diz: Senhor, para onde nós iremos se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Eu quero encerrar essa pregação com um verso muito conhecido que o próprio Jesus nos ensinou em Mateus, no capítulo 6, no verso 33. Ali no capítulo 6 ele está fazendo um paralelo entre aqueles que creem nele e os ímpios, os pagãos. Ele diz assim: os pagãos, eles vivem perturbados porque eles querem saber o que comer, o que vestir. Eles estão perturbados com as coisas dessa vida. Eles só ficam ansiosos, preocupados. Eles não conseguem viver, são dominados por isso. Aí Jesus vai dizer o seguinte: eu cuido até das plantas e dos pássaros. Quanto mais não vou cuidar de vocês, que são meus filhos. E aí Jesus então vai dizer assim no final: olha, aquele que me busca em primeiro lugar, terá todas as demais coisas na sua vida acrescentadas. Todas as demais coisas. Esse é o ponto central das Escrituras. É o dia disseram a Jesus: qual é o maior mandamento? Ele disse: me amar acima de tudo. Quando você entra então nesse contexto, você sai de todo tipo de engano religioso, todo tipo de engano emocional, todo tipo de autossabotagem, e você então entra nessa esfera de entender que Jesus Cristo precisa ser buscado acima de tudo, porque Ele é o Senhor e é o único que pode fazer coisas nas nossas vidas. Então, eu gostaria que nós fizéssemos uma oração nessa noite, e essa oração é: Senhor, me ajude a mudar a forma como eu me relaciono contigo, porque eu sei que se isso acontecer, a minha vida será totalmente restaurada. Então, se você tem uma angústia no seu coração, quer que alguma coisa aconteça e não aconteceu, você simplesmente vai dizer: Deus, a minha vida está nas suas mãos. Se não aconteceu, problema, eu continuo vivo, continuo de pé, continuo crendo que o Senhor é Deus e continuo crendo que o Senhor sabe o que é melhor para mim. O nosso problema é que a gente entra em depressão, a gente entra em histeria quando a gente quer que alguma coisa aconteça e não acontece. Só que quando não acontece é porque Deus está te dando um livramento, porque aquilo ali não vai ser bom para você. Você olha hoje e diz: isso aqui vai ser maravilhoso se acontecer. Você não sabe o que vai gerar isso daqui 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos,
3 anos. Então, por favor, acredite que Deus sabe o que está fazendo. Então, tem muita coisa que a gente fica nessa questão: ai meu Deus, não consegui, tal, sei lá o que, Deus, não sei, acho que Deus não existe, não ouve as minhas orações, eu não tenho fé. Calma, Jesus Cristo é o Senhor, Ele disse: eu dou a fé para vocês, a fé é um dom de Deus. Então você está orando por algo, não aconteceu, levanta as mãos e diz: Senhor, seja feita a tua vontade, a minha vida é tua, e eu sei que o Senhor quer o melhor para mim, então eu não vou me deixar influenciar pelos meus sentimentos, porque os meus sentimentos, eles acham que sabem o que é melhor para mim, mas o Senhor que conhece o passado, o presente e o futuro, é o Senhor quem sabe o que é bom para mim, e eu sei que o Senhor está guiando a minha vida nesse caminho, porque eu tenho colocado o meu coração diante do Senhor. Nós precisamos disso. Você pode se colocar de pé para a gente fazer uma oração sobre isso? Que o Senhor nosso Deus possa transformar as nossas orações e o nosso relacionamento com Ele. Vamos orar. Feche seus olhos, por favor. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos orar nesse dia pedindo: muda a nossa forma de nos relacionarmos com o Senhor. A tua sabedoria é infinita, os teus caminhos são melhores que os nossos, maiores que os nossos. Os teus pensamentos são mais altos que os nossos. A tua palavra é muito clara em dizer que o Senhor não mente, o Senhor não tarda, o Senhor não falha. A tua palavra, Senhor Deus, ela é verdadeira. A folha cai, a relva murcha, mas a palavra fica de pé. Os céus e a terra vão passar, mas a tua palavra fica de pé. A tua palavra é como lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. A tua palavra é como um martelo que despedaça pedra, e às vezes o nosso coração é como uma pedra que tenta segurar coisas que o Senhor não quer para nós. E o Senhor está, ó Deus, dizendo ao nosso coração nesse dia: largue essa pedra, porque a minha palavra é capaz de esmiuçar o teu coração. Deus, a tua palavra diz que o Senhor troca o coração de pedra por um coração de carne, um coração que é capaz de te ouvir. Senhor, nós oramos nesse dia para que assim, se a nossa vida espiritual for como um vale de ossos secos, que o Senhor possa nesse dia trazer aquela mesma bênção que foi liberada através do profeta Ezequiel, segundo a tua palavra. Podem esses ossos secos reviverem? Pode essa vida espiritual estéril reviver? Pode, segundo a palavra do Senhor, pode. Senhor, ajuda-nos a mudar a nossa forma de nos relacionar contigo. Ajuda-nos a entender que não adianta tentar colocar o Senhor na parede, não adianta tentar dizer que o Senhor não existe, não adianta tentar dizer que a nossa fé não alcança, não adianta tentar dizer que o Senhor não faz. 5 pães e 2 peixes na tua mão é suficiente. O Senhor é o Deus que faz as coisas de forma organizada. O Senhor está organizando tudo nas nossas vidas para cumprir o teu propósito. Senhor, nos ajude a crer mais uma vez que nós não estamos sozinhos, o Senhor está do nosso lado. Nós não queremos te buscar só pelo que o Senhor pode dar, nós queremos a tua presença. Assim como Davi orou: Senhor, o Senhor pode tirar tudo de mim, mas só não tire a tua presença. Se a tua presença sair do meu coração, eu não sei para onde ir, não sei o que enxergar, a minha vida perde todo sentido, eu não tenho caminho, não tenho direção sem o Espírito Santo. Então nós te pedimos, ó Deus, mais uma vez, derrama a porção do teu Espírito sobre nós, tira o egoísmo das nossas orações e nos ajude a orar: Senhor, seja feita a tua vontade, aqui na terra como já foi feita no céu. Ajuda-nos a orar crendo que o Senhor sabe, ó Deus, que se nós buscarmos o Senhor em primeiro lugar, as demais coisas nos serão acrescentadas. O Senhor cuida das coisas grandes e das pequenas, nos leva para a oração, mas para a oração verdadeira, a oração que clama ao Senhor, que busca o Senhor em primeiro lugar e que deixa o Senhor agir. Quantas vezes nós tentamos por meio da oração, ó Deus, controlar a tua vontade? Não, a tua vontade é perfeita, Senhor, e ela não pode ser controlada pelos seres humanos. Os seres humanos que se rendem ao Senhor, estes sim vivem a tua vontade.
aceita a nossa oração. Em nome de Jesus, que essa bênção recaia sobre nós, que o Espírito Santo venha mais uma vez sobre nós, que o Senhor derrame, ó Deus, em nome de Jesus, esta santa sabedoria para olharmos para o Senhor. Ajude-nos, ó Deus, a desfrutar de tudo que o Senhor já fez e ainda fará nas nossas vidas. Glória ao Teu nome, aceita o nosso louvor, esse é o nosso pedido, Jesus. Cantemos ao Senhor no nome de Jesus. Naquele que nunca me deixou. Cante a Jesus, cante ao Senhor. Meu amor perfeito sempre esteve em pousar.